Bom dia a todos os alunos do nono ano A, nono ano B e nono ano C. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Então, aqui quem vos fala é a professora Marlene Costa e como vocês podem estar olhando aí, o título da nossa aula é Regência Nominal. Essa aula vai estar no livro de vocês, nas páginas 105 e 106. Eu quero que vocês peguem os livros de vocês para acompanhar a aula, para tirarem todas as dúvidas. E caso ainda continuem com dúvida, voltem o vídeo quantas vezes forem necessária e me procurem no PV. Não fiquem com dúvidas, certo? Então vamos à nossa aula. Conceituando. Vamos primeiro saber o que é regência nominal, ok? Vamos lá? A regência nominal estuda os casos em que nomes, quem são esses nomes? Substantivos, adjetivos e advérbios. Então, vai estudar o caso em que esses nomes exigem uma outra palavra para completar-lhe o sentido. Em geral, a relação entre um nome e o seu complemento é estabelecido por uma preposição. Então, como vocês podem ver aí no conceito de regência nominal, ela vai ocorrer quando o meu substantivo, ou adjetivo, ou advérbio da minha oração necessitar de um complemento. Esse complemento tem que ser realizado através de um auxílio de uma preposição. Então vamos lá. Mas antes da gente saber ou ver os exemplos da regência nominal, primeiro vamos relembrar as preposições. Preposição. O que é preposição? Vamos lá? Preposição, vocês lembram muito bem que é uma das 10 classes gramaticais da língua portuguesa, certo? A preposição são palavras formadas com até 2 sílabas que servem como ponte para ligar uma palavra à outra, fazendo com que essa oração, com que essa frase tenha sentido. Sem a preposição para ligar esses 2 termos, a minha oração não terá sentido. Vamos só ler aí o que significa preposição. É a palavra invariável que liga outras palavras, ou seja, ela não muda a sua forma, certo? Ela é invariável. Ela não passa do masculino para o feminino e não passa do singular para o plural. Ela permanece do mesmo jeito. Não muda o gênero e não muda o número, certo? Então, vamos ver o exemplo que nós temos aí. Exemplo, fugiram de medo. Observe que eu tenho uma palavra em vermelho, que é o de, e o de é uma preposição. Observe que ela está servindo de ponte para ligar uma palavra à outra. Ela liga a palavra fugiram com a palavra medo. Então é isso que a preposição faz. Ela liga uma palavra à outra. É o que está dizendo aqui, ó. Liga uma palavra à outra. Então, ela serve de ponte para que uma palavra tenha sentido com a outra. Se eu eliminar a preposição, deixa eu colocar aqui, como se ela não existisse na oração. Eu leria assim, fugiram, medo. Então, a minha oração não teria sentido. Então, isso é preposição. São palavras invariáveis que ligam palavra com palavra. Então, vamos ver aí as principais preposições que eu utilizo nas minhas orações na língua portuguesa. Então, são preposições a palavra a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sob, sobre, atrás. Existem outras, viu, gente, que são formadas pela união de 2 ou mais palavras que acabam formando outras preposições, como é o caso da palavra no, na, pelo, pela, também são preposições, ok? Vamos continuar a nossa aula. Então, eu já sei que para eu ter uma regência nominal, eu tenho que ter uma preposição. Essa preposição eu vou usá-la para completar o meu substantivo, adjetivo ou advérbio ao complemento, ok? Então, vamos lá. Regência é a relação sintática que se estabelece entre um termo regente
ou subordinante, ou seja, eu falei para vocês que existem dois termos, né? O regente e o regido. Então, vamos lá. O regente ou subordinante, ou seja, é aquele principal, é aquele que vai precisar do complemento, que exige outro, que é quem? Vai exigir outro nome? O regente, no caso o nome, no caso o substantivo, adjetivo, advérbio, que eu posso chamar ele de termo regente ou subordinante. E o outro termo, que é chamado de regido, que é o mesmo que subordinado, ou seja, ele vai depender do termo regente para ter sentido. E ele está lá, ele só está na oração para dar sentido ao termo regente ou subordinante. Vamos ver aí, ó. A regência pode ser verbal ou nominal, que eu já disse para vocês, existem dois tipos de regência. E o nosso foco hoje é a regência nominal. Quando o termo regente é um verbo, será regência verbal. E quando o termo regente é um nome, será nominal. No caso nosso é nominal, porque o termo regente é um nome. Substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, regência nominal. A regência nominal estuda os casos em que nomes, não é isso que eu já expliquei isso para vocês anteriormente, está aí só para reforçar. Então, a regência nominal estuda os casos em que nomes, como substantivo, adjetivo e advérbios, exigem uma outra palavra para completar-lhes o sentido. Em geral, a relação entre um nome e o seu complemento é estabelecido por uma preposição, que nós já estudamos anteriormente. Então, vamos lá, vamos ver as regências mais comuns na língua portuguesa. Eu quero que vocês observem que todas essas palavras em azul são substantivos, adjetivos ou advérbios, ok? Muito bem. E eu quero que vocês observem também que todas essas palavras em vermelho, elas são preposições. Lembrando que para ter regência nominal, eu tenho que completar o nome com uma preposição. Lembrando que a gente já estudou o que é preposição. Então, vamos lá, regência. Eu tenho aqui as regências mais comuns. Vamos ler aí. Eu tenho adepto a. Então, significa que para a palavra, para o substantivo adepto, eu só vou ter como regente a preposição a. Significa que cada palavra em vermelho serão as únicas que eu poderei usar com esses nomes que estão em azul. Eu não posso usar outro tipo de preposição. No livro de vocês também, vocês vão encontrar na página 105, vocês vão encontrar várias palavras que vocês podem usar, várias preposições que vocês podem usar com alguns substantivos, adjetivos e advérbios. Vocês terão lá várias opções. Nós temos algumas preposições que eu posso usar com substantivo amor, capacidade, confiança, fé, gosto. Várias palavras também que eu posso usar com adjetivos e advérbios. Somente aquelas que vocês vão ver aí no livro é que eu posso usar como termo regido dentro da regência nominal. Então vamos ver aí, ó. Eu tenho adepto a. João é adepto à comida saudável. Então, a comida saudável é o complemento. Então, aí eu vou ter uma regência nominal. Alheio a. Todos os jovens são alheios à política. Exemplo, coisa que eu sei que não é verdade, né? Só um exemplo para vocês. Ansioso para chegar logo o feriado. Ansioso por ganhar logo o presente de Natal. Ansioso de ver tudo feito na data correta. Então, essas palavras em vermelho são preposições que eu posso usar como termo regente, aliás, regido dentro de uma oração. Apto a fazer tudo correto, apto para fazer tudo conforme o combinado. Aversão à mentira, aversão por falsas ideologias. Feliz de ser jovem, feliz por ter um trabalho, feliz em viajar muito, feliz com os amigos que tenho. Só exemplo para vocês. Favorável à vida. Imune à Covid-19. Imune de problemas externos. Contente com a vida que levo. Contente por ser feliz. Contente de ter vários amigos. Indiferente a problemas dos outros. Inofensivo
a, venenos. Inofensivo, para fazer o mal a alguém. Junto a, junto de, junto com. Próximo a, próximo de. Referente a. Simpático a, simpatia a, simpatia por. Tendência a, tendência para. Paralelo a, relativo a. Essas palavras são as que eu posso usar com esses substantivos, com esses adjetivos ou com esses advérbios, para completar dentro de uma oração, para completar o sentido delas dentro de uma oração, ok? Essas são as únicas que eu posso usar. Lá no livro de vocês vão encontrar outros exemplos. Regências e sentido. Gente, toda regência que eu utilizo dentro de uma oração, ela tem um sentido. Vamos ver aí os exemplos das frases. Observe que eu tenho todas as preposições sublinhadas. Ok? Todas as preposições sublinhadas. E eu tenho todos os nomes também sublinhados. Olha só. Todos os nomes de cada oração estão sublinhados. Eles estão pedindo complemento e o complemento chegou com uma preposição. Cada complemento vai indicar um sentido dentro dessa oração. Vamos ler aí. Ele trajava uma jaqueta de couro genuíno. Significa que está explicando, especificando a matéria da qual foi feita essa jaqueta. Outro exemplo. Ele está organizando sua mesa de trabalho. Está explicando que ele está com uma finalidade. Qual é a finalidade? Organizar a mesa de trabalho. Esta é a mesa do professor. Posse, está indicando de quem é a mesa, a quem ela pertence. Esse é um charuto de Cuba. Origem, está dizendo de onde veio o charuto, qual a origem desse charuto. Adicione uma xícara de açúcar. Medida, está dizendo a quantidade de açúcar que tem que ser colocado, ou seja, uma xícara. Então eu tenho os nomes: jaqueta, mesa, mesa de novo, charuto, xícara. Esses daí são os nomes que precisam de um complemento. Quem completou? A preposição mais palavras seguintes. Então isso aí eu chamo de termo regido. Então eu tenho aí regência nominal, porque todos os complementos são complementos de nomes, certo? Vamos lá, continuando. Regências e contexto. Foi aberto um processo contra a maioria dos políticos. Observe aí que a palavra aberto aparece dentro do contexto com sentidos diferentes, ok? Eu tenho a palavra aberto no sentido de verbo e tenho a palavra aberto no sentido de substantivo. Então, nós temos que observar também qual é o sentido da palavra dentro de um contexto para poder definir a sua regência. Se é regência nominal ou regência verbal. Mas o nosso foco aqui só é regência nominal. Vamos lá. Foi aberto um processo contra a maioria dos políticos. É importante estar aberto a novas ideias. Foi aberto um caminho de negociação entre patrão e o empregado. O portão do museu foi aberto para o acesso dos turistas. Observe que a preposição, algumas das orações têm preposição e a palavra aberto está em todas as orações, em todos os exemplos. Porém, cada uma das palavras aberto com sentido diferente, ok? Eu tenho a preposição contra, eu tenho a preposição entre e tenho a preposição para. Nesses exemplos aí, vamos prestar atenção. Qualquer dúvida sobre contexto de sentido de palavras, podem me perguntar. Então, nós vamos à atividade agora. Espero que vocês tenham entendido. E se não tiver entendido, professora, a regência nominal é muito difícil. Não. Regência nominal não é difícil. Vocês têm no livro de vocês as combinações de todos os substantivos, adjetivos e advérbios e as preposições que eu posso usar com esses substantivos, adjetivos e advérbios. Então, se eu sei que a regência nominal é o complemento do nome com a preposição, então eu vou saber que tipo de preposição eu vou usar com cada uma dessas palavras e vai ser fácil para eu compreender se eu realmente estiver afim de prestar atenção na aula. Qualquer dúvida, voltem o vídeo de novo, viu? Tenham todos um bom dia.